O Oficialmente sejam bem-vindas à nossa aula de rotulagem aqui na nossa comunidade Mente Magra. E hoje nós falaremos sobre decifrando os rótulos sem neura, o guia definitivo para fazer do supermercado seu aliado no emagrecimento saudável. E vamos lá, meninas. Hoje o que nós vamos ver juntas aqui, ó? Uma confiança, a gente quer que vocês tenham confiança para escolher seus alimentos sem medo de errar, para que vocês tenham clareza para entender o que os nomes difíceis, né, o que aquele monte de nome quer dizer, e aquelas letrinhas miúdas lá do finalzinho realmente significam, para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha. Sempre desde o início, né, as aulas de nutrição, elas são voltadas para a educação de vocês, para que vocês tenham autonomia. A ideia é que no final da nossa comunidade, vocês possam sim, independente de um plano alimentar, se alimentar bem, né? Então esse é um dos nossos objetivos, que vocês tenham autonomia. Conhecimento é libertador. E lógico, para que vocês tenham resultados mais rápidos, lendo a rotulagem, sabendo exatamente o que a gente está consumindo, isso pode acelerar os seus resultados em emagrecimento de forma consciente e saudável. E aí eu trouxe uma enquetezinha aqui para gente, tá? Que é o momento sinceridade, ok? Vocês vão votar para mim. Pode ser ali no chat, ou se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade. Mas normalmente quando vocês estão no supermercado, o que vocês costumam olhar primeiro no rótulo de um produto? Um produto que você nunca comprou. Calorias, preço, ou aquele que se diz fit na embalagem, ou fit, ou integral, ou reduzido em calorias. Sempre tem, né, questões de marketing ali na embalagem. Por exemplo, se forem dois produtos do mesmo preço, vocês vão no fit, vocês vão no normal, enfim. Pelos ingredientes, lendo ali realmente a rotulagem, ou então vocês nem olham. Pegam aquele ali, o primeiro que tem, bota no carrinho. Essas 5 opções, vocês podem colocar número, ou se vocês preferirem, se não tiver nenhuma das opções, vocês podem escrever no chat também. Vamos lá. 5, não olha. Ok, mais alguém? Eu sou celíaca há só uns 5 anos, então olhava somente se tinha ou não glúten. Aham. Mais, Então você... mais recente, eu me dei conta que os glútenes não são tão saudáveis. Eles tiram, Exato. não tem fibra, açúcar. Então agora eu estou olhando as proteínas e caloria também eu olho para me decidir. Legal, então você já faz uma leitura da rotulagem mais complexa, né? Porque primeiro não pode ter glúten nem resquício de glúten. Então, Isso. mesmo que ali na frontal, na rotulagem frontal, que a gente chama, esteja escrito sem glúten, você tem que averiguar se realmente não tem nenhum derivado, nenhum resquício ali. Aí você olha lá atrás. E agora você ainda está olhando as calorias. Maravilha, perfeito. Deixa eu ver aqui a resposta da Fran. Deixa eu até olhar aqui pelo computador o que a Fran botou. A Fran botou: eu olho se é light e as calorias. A gente vai conversar sobre os produtos light e diet aqui também, qual que é a diferença. E se realmente é melhor o consumo do light ou do diet, tá? Às vezes sim, às vezes não. Aí a gente vai aprender aqui quando identificar as melhores opções. Mas o que realmente a gente precisa olhar? Todos esses tópicos que estão aqui, né? A relação das calorias, já que a gente quer emagrecer, então a gente sempre precisa ficar atento às calorias da porção, porque existem alimentos que a porção é pequena, vamos supor 2, 3 biscoitos, mas é muito calórico, então chega 2, 3 biscoitos a praticamente um prato de comida, é o que a gente fala de densidade calórica. É altamente denso, alta densidade calórica, um alimento que tem pouco volume e muita caloria.
O preço ele também é importante, né? Porque muitos produtos que se dizem fit, light, 100% integral, que não necessariamente são saudáveis, eles têm um preço lá em cima por conta desse apelo. Então a gente precisa olhar com critério, e será que esse preço ele realmente condiz com a qualidade desse produto? O se dizer fit, para ver se realmente ele é fit, né? Porque muitos produtos se dizem fit, mas não são. Os ingredientes, que são os mais importantes, a gente vai entender ali como que são dispostos os ingredientes. Se eu não me engano, isso é nacional, não, isso é universal, né? A forma da disposição dos ingredientes ali na tabela. E o não olhar, minto, tá? Esse daí não entra. Esse, a partir de hoje, a gente vai começar a olhar, a não ser que seja aquela alimentação afetiva. Por exemplo, amo Nescau. Todos os dias à noite para dormir eu bebo Nescauzinho. E tá tudo bem, a gente não vai olhar porque é uma alimentação afetiva, mas isso vai entrar ali também no nosso cálculo energético, quando a gente pensa em emagrecimento. A parte qualitativa e a quantitativa, ela também entra. Ok, Thaisa. Parte mais importante, como eu falei para vocês, é a lista de ingredientes. E aí eu trouxe um exemplo muito interessante que hoje em dia as pessoas elas cometem bastante esse erro, que é o pão integral, né? Um dos exemplos, pão integral. A ordem que é disposta os ingredientes, o primeiro sempre é o que tem maior quantidade. Então vamos supor, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico é farinha branca, tá? Então, se você pegar um pão integral que tem esse primeiro ingrediente, ele não é 100% integral. Na verdade, ele não pode nem mais ser considerado integral. Há uns 3, 4 anos atrás, foi firmado um decreto que agora eles são obrigados a colocar o percentual de farinha integral no produto. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei duas marcas, que são as mais comuns aqui no Brasil. A Pullman, que tem ótimos pães, tá? E a Vic Bold. Essa Pullman aqui, ó, sem açúcares, a pessoa olha a rotulagem bem marqueteira, sem açúcares, mas olha lá, integral 34%. Então ele não é um pão integral, porque a maior parte da farinha dele é farinha branca. Se ele está colocando que é sem açúcares, é porque ele não tem adição de açúcar. E normalmente pão não tem adição de açúcar. Então, olha só a pegadinha, que sacanagem que eles fazem com a gente, né? É puro marketing, é merchandise. Então, olhar criterioso. Vou comprar um pão integral? Ele precisa ter mais de 80% de farinha integral, de preferência 100%. Por quê? Farinha integral é fibra. Fibra insolúvel. É aquilo que vai dar bolo fecal, para que o intestino de vocês funcione melhor. É aquilo que vai dar mais saciedade. Então, sempre prefiram, na hora de comprar pães, mesmo que não tenham glúten, né? 100% integral, com multigrãos ali. Então, ó, uma opção da Pullman que não é muito interessante e uma opção da Pullman que é excelente. Lá nos ingredientes, o que, que a gente vai ver nesses 34%? Farinha de trigo integral. E olha lá, ele se diz sem açúcar, mas mesmo assim ele coloca, ó. Coisa estranha, né? Ele ainda coloca açúcar. Gordura vegetal, farinha de trigo integral e por aí vai. O outro pão, ó, que é 100% integral. Farinha de trigo integral, água, glúten, grãos, mais limpa a rotulagem. Esse daqui, eu deixei que é outra pegadinha também. Porque você vê assim, tenho que comprar um pão integral que seja 100%. Mas esse daqui tem um 100% bem grandão. Só que é 100% nutrição. Olha que danado. Aí você desce aqui, olha a letrinha miúda. Tradicional. 56,7 de farinha integral. Não, Então, assim, Então, ele não é um pão integral, porque para ser considerado pão integral, a gente precisa ter
mais de 80% de farinha integral, tá? Então, sempre se atentem a essas pegadinhas. A indústria alimentícia, ela faz muito isso. É o danoninho que é acrescido de cálcio, sendo que leite é uma fonte de cálcio. São os biscoitos que são acrescidos de vitaminas, sendo que farinha tem vitamina, né? Não tem acréscimo de vitaminas, são as vitaminas poucas que tem nos próprios ingredientes, e eles utilizam desse marketing para que as pessoas comprem achando que estão consumindo algo muito saudável. O mais clássico de todos eles é o próprio Danoninho, né? Aquele comercial que nós assistíamos quando criança, que o Danoninho era fonte de ferro, de vitamina A, vitamina C, de cálcio, meu Deus, era um superalimento. Só que não, a gente sabe que é um ultraprocessado, riquíssimo em açúcar, que não tem uma qualidade nutricional tão interessante assim. Entra mais como alimentação afetiva, como a gente falou no início, né? Eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes e não existe nada proibido. A gente precisa ter um equilíbrio na vida, né? Eu gosto muito de comer danoninho. E eu vou me permitir comer o danoninho, mas não todos os dias. E tendo a consciência de que o danoninho todos os dias ele vai me fazer mal, tá? Dica da Nutri também para finalizar essa parte aqui dos pães, fuja sempre daquelas listas gigantescas. Mas isso para tudo, não é só para pão não, é que pão normalmente eles colocam um monte de conservantes. Você viu ali INS? Tudo que é INS é conservante. Aromatizantes, saborizantes, isso tudo não é interessante. Então, olhou ali, viu isso tudo, não, vou preferir um que tenha um rótulo mais limpo, que é o clean label, que a gente chama, né? Os rótulos limpos, realmente. Aí, olha só, lembra que eu conversei com vocês sobre a porção? Isso também é uma outra pegadinha. Porque olha só como é que é disposta a nossa tabela nutricional. Quando você vira lá, né, a tabela nutricional. Bem escrito assim, ó. Porções por embalagem. Tantas porções. Um que eu acho uma tremenda sacanagem é o Rapidez. O Rapidez, se eu não me engano, a porção é 2 e tem uma fração. 1/33. Gente, quem vai dividir um Rapidez em 33 e vai comer um pedacinho daquele? Então, sempre se atentem a quanto que corresponde a porção. Então, vamos supor, porções por embalagem. Aí ele coloca ali que são 6, por exemplo. E embaixo ele tem que colocar também o em gramas, quantidades caseiras. Depois, no outro slide, eu vou mostrar exemplos já quantificados. Somos obrigados a colocar o 100%, a porção do 100%, e a porção da embalagem que ele descreve também, que é a segunda coluna. Então, vocês nunca vão olhar a coluna do 100%, mas a outra coluna que é onde está escrito a porção da embalagem, tá? Qual que é a diferença dos açúcares totais para os açúcares adicionados? Açúcar total é o açúcar dos próprios ingredientes. Então, por exemplo, pão. Pão tem açúcar do carboidrato, vai ser contabilizado como açúcar, mas não é para ter açúcar adicionado, não é para ter adição de açúcar. Iogurte. Iogurte vai ter açúcar também? Vai. Se for um iogurte de morango, vai ter não só a lactose, como também a frutose, e galactose, outras oses, que são carboidratos, que vão contar como açúcar total, mas não é para ter açúcar adicionado, a não ser que seja, por exemplo, um danoninho ou um açúcar, um iogurte que depois eu vou mostrar ali para vocês também. A gente vai fazer um comparativo entre iogurtes para que vocês vejam. Gorduras totais também é muito importante de olhar, porque eu acho que eu já conversei isso com vocês. 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, quanto mais gorduroso é esse alimento, mais calórico ele também vai ser. E isso vai acabar atrapalhando no nosso processo de emagrecimento. Porque a nossa premissa básica é o déficit calórico, ou seja, a diminuição das calorias diárias. A não ser que a gente esteja numa estratégia diferenciada, a gente fez
ali o déficit calórico, a gente chegou num ponto, a gente quer dar um máximo, aí a gente entra numa cetogênica, que é o low carb, daí a gente joga a gordura lá para cima, né? Mas gordura de fontes boas, para que o nosso organismo se veja forçado a gastar mais gorduras. E a metabolização da gordura, ela demanda mais energia. Então é uma estratégia interessante também. Mas a priori, pensando só no déficit calórico, não é muito interessante a gente utilizar muitas gorduras, mantendo o fornecimento de carboidrato para o organismo. Fibras alimentares são sacietogênicas, então a gente quer fibras alimentares no nosso alimento. Só para vocês terem noção, o brasileiro, de modo geral, ele consome baixíssimas quantidades de fibra. A gente, né, nutricionista, comunidade de nutrição, preconiza pelo menos 30 gramas de fibras diário. Excelente seria 40 gramas de fibras diário, mas o brasileiro não ingere nem 5 gramas, só para vocês terem noção. Então, por isso que eu sempre coloco ali, ó, legumes no plano alimentar de vocês, cereais, oleaginosas, frutas, isso é o que vai dar a saciedade para vocês no plano alimentar. Fora que esses alimentos, além de terem a fibra, tem vitaminas e minerais também, que são cofatoras para várias funções no nosso organismo. Sódio, a gente também precisa ter cuidado, principalmente quando a gente tem hereditariedade, né? Tem histórico na família de pressão alta, e a gente tem um limite de consumo de sódio diário. Não sei se vocês sabem, mas o nosso limite aqui no Brasil é de 2.000 miligramas, ou seja, 2 gramas por dia de sódio. Então, isso também é importante olhar. E vocês estão vendo aqui a última coluna, que é o valores diários, que é o porcentagem VD. Esse percentual de valores diários, ele é baseado numa dieta de 2.000 quilocalorias. Dificilmente uma mulher, tá? Dificilmente uma mulher, a não ser que seja atleta ou muito alta, ela vai estar fazendo uma dieta de 2.000 calorias. Normalmente fica ali na faixa de 1.500, 1.600, no máximo 1.800, para que a gente realmente tenha um emagrecimento. Então, esses valores diários, que seria mais ou menos o percentual daquele macronutriente que você deve ingerir por dia, ele não está tão fidedigno, porque ele é para a população em geral, baseando que a população está ingerindo 2.000 calorias diárias, tá? Então, é uma coluna que a gente nem olha muito, não olha muito para ela. O mais importante é a coluninha do meio, que não está marcadinha, que é a coluna da porção. E aí, eu vou mostrar para vocês na prática agora. Olha lá. Antigamente, a nossa tabela ela era bem resumidinha, há uns 2 anos atrás. Que é isso aqui, ó, pequenininha. Deixa eu ir lá no Meet, que no Meet eu consigo fazer desenho. Ó, antes ela era isso aqui, ó, bem pequititinha. E agora essa é a nossa tabela nutricional, bem grande, bem completa. Porção por embalagem. Estão vendo aqui, ó? Esse é o todo, ó. É o todo que tem nessa embalagem. Então, são 4,5 porção. 4 porções e meia, porção por embalagem. Porção total, 200 gramas, um copo. É isso daqui que a gente vai prestar atenção, porque é isso aqui que a gente vai consumir, é a porção que a gente vai consumir. Porção por embalagem é um todo, então, se cada porção tem 200 gramas e aqui são 4,5, 800, 900 gramas, né? 900 gramas de produto que tem aqui. 200 gramas, 1 grama 200 gramas, um copo é a porção. A porção é essa coluna aqui. É sempre a coluninha do meio que a gente vai olhar. Essa primeira é a por 100 gramas, que é uma legislação, a gente precisa colocar o por 100 gramas. A outra também é a legislação dos valores diários, mas a gente já conversou que esses valores diários, eles são baseados naquela dieta de 2.000 calorias, então para vocês não vai adiantar, porque a dieta de vocês está com menos de 2.000 calorias, tá? E aí a gente vai começar a analisar. Valor energético, em 200 gramas, um copo. Pode ser um copo de iogurte, isso aqui, por conta da caloria.
200 gramas, ó. Valor energético, 172 quilocalorias. Carboidratos totais, 33. Tá vendo que açúcar total tá a mesma coisa? Tem que ser mesmo, tá? Se aqui, ó, tiver menos, é porque tem adição de açúcar, tá? Açúcar adicionado aqui, ele coloca 33, mas ele não foi de adição. Na verdade, é o mesmo açúcar que tá aqui do carboidrato total, tá? Então, sempre fica de olho para ver se esses valores, eles estão diferentes, porque aí tem adição de açúcar, tá? Proteína, 6 gramas de proteína. Pouco. Com iogurte é pouco. Gordura saturada, gordura total, na verdade, 2. Gordura saturada, 1. Gordura trans, 0. Quem faltou aqui? Gordura insaturada, né? Se 1 grama é de gordura saturada e não tem gordura trans, tem 1 grama de gordura insaturada. A saturada é aquela de origem animal, tá? Então, por isso que eu acho que isso daqui é um iogurte. Não vai ter gordura insaturada realmente, que é de fontes vegetais, a gordura insaturada. Por exemplo, óleos, azeite. Então, ok, não tem aqui. Fibra alimentar 0, ó, não tem nada. E o sódio, 63. Tá ok, não é alto em sódio. Tá um produto ok, bem legal. Compraria esse produto? Compraria, tá? Se for um iogurte, vale a pena só pela tabela nutricional. Mas a gente precisa observar os ingredientes e ver o que que tem neles. Vamos para o próximo slide. Iogurte é zero, né? Não Habitualmente, entendi. os iogurtes não têm fibra, né? Eles colocam... Não tem fibras, a não ser que ele seja acrescido de fibras, porque eu já vi iogurte com aveia na composição. Daí eles são até mais grossinhos. Tem alguns que você compra. Tem de aveia e mel, da Nestlé, bem gostoso, por sinal. E aí ele tem uns pedacinhos de aveia. Então, tipo, sobre a gordura, a trans, a gente já ouvia falar que se tem trans, né? Trans é o pior tipo de gordura. A trans, o que que acontece? Na química, a gente tem as cis, que é quando as duas moléculas, a molécula está com as suas duas ligações para cima, e a trans é quando ela faz isso, ó. E quando ela faz isso, é, por exemplo, o sorvete que endurece, é a manteiga que endurece, né? Hidrogenado. Que é a hidrogenação, é esse processo de hidrogenação, que ela muda a conformação da molécula. Essa molécula ela não existe na natureza. E para ela ser quebrada no nosso organismo é muito difícil. Então ela acaba se depositando nos nossos tecidos. Então é uma gordura que, se a gente for consumir, a gente precisa consumir com muita consciência, em primeiro lugar, e em pequenas doses. Por exemplo, na minha refeição livre, quero comer um sorvete. Vai ser um pouquinho de sorvete, não vai ser o pote de sorvete. Pensando nem tanto no emagrecimento, mas mais na nossa saúde. Porque para a nossa saúde, realmente, ela é muito deletéria. Essa gordura que ela vai se armazenando, que ela vai se estocando ali nas nossas artérias, uma hora, provavelmente, ela vai se soltar. E aí, quando ela se solta, ela pode causar embolias, AVCs, infartos. Então, nunca é legal a gente ter esse consumo de gordura, tá? Gordura Eles não têm como proibir a utilização hidrogenada? Sim, tem um limite. Tem um limite de gordura trans por produto e por porção também. Justamente por conta das questões de saúde. E é uma coisa que os nutricionistas brigaram muito, porque antes eles nem colocavam como gordura trans. E ainda existe, porque eles. Tudo, tá? Não é só da gordura trans, açúcar também. Ele só vai justificar na embalagem quando ele tiver a partir de tanto. Isso é uma regulação. Então, tem muito produto que nem está escrito que tem gordura trans, mas tem gordura trans. É porque ele ainda não chegou naquele mínimo necessário para ele ser descrito na rotulagem.
Uhum. Mas viu assim, ó, é bolachinha recheada, é alguma coisa que endureceu de forma milagrosa, tem gordura trans, porque passou por um processo de hidrogenação, né? E Para quando não passa assim, derreter, hã? para não derreter. Aí fica Ah, não, aquela barra dura. exato. É igual margarina. Tem umas margarinas que você deixa do lado de fora que ela não derrete. Vocês já Uhum. perceberam isso? Agora deixa uma manteiga do lado de fora para ver se ela não derrete rapidinho. Porque é a gordura saturada, né? A gordura saturada ela vai derreter. E a conformação da gordura saturada ela é cis, ela não é trans. Da insaturada também. E vocês sabem que é a gordura insaturada que vira trans. Ah, é? Triste, né? Porque é o melhor tipo de gordura, gordura insaturada, que aí sofre um processo de hidrogenação e vira uma gordura ruim. Como, por exemplo, a margarina. A margarina ela é feita de óleo, a base é óleo, então é uma gordura insaturada. Só que com o processo de hidrogenação, ela muda a conformação da molécula. É, eu como margarina todos os dias, eu compro aquela Bester, porque a manteiga tem muita lactose e não gosto muito do leite. Mas Ah, não são todas as margarinas que são ruins. mas, Pelo por exemplo, quando contrário, você fora, ela fica bem mole, sabe? Ela fica bem mole, tem que botar rápido na geladeira. eu indico bastante a Becel, principalmente aquela que é pró cardio, que ela tem ômega 3 na composição. Então ela é bem interessante, tá? A Becel. Não é toda margarina que é maléfica, né? Como eu falei, existem margarinas que têm uma tecnologia diferenciada e não sofrem o processo de hidrogenação. A Hum, Becel é uma delas. Essas Provita, ProQuality, Procardio, que eu acho que é a da Becel, é Procardio, essa que eu indico bastante, que tem ômega 3 na sua composição. São muito boas. Inclusive, são uma ótima substituição para quem consome manteiga todos os dias, porque a manteiga ela é gordura saturada. E é a gordura saturada, por mais que a conformação dela seja cis, ali da molécula que a gente conversou, ela sofre um processo de oxidação muito mais rápido no nosso organismo. E aí essa oxidação também pode levar ao acúmulo nas nossas artérias. Então, por isso que a gente também sempre reduz a quantidade de produtos de origem animal na alimentação, principalmente muito gordurosos, né? Sempre dá preferência àqueles produtos de origem animal mais magros, a nossa, certo? eu sou irmã da Fran, né? Então, a mãe teve, faz anos, ela teve um infarto, sabe? E daí eu penso assim, o que leva a isso, né? O infarto, assim, ela é nova, ela tem 62 anos. Nossa, muito nova, muito nova. Então, foi muita gordura, tu acha? Pode ser, tá? É um dos fatores de predisposição, mas a gente não pode dizer que foi só isso. Hum, Tem outros fatores também, hereditariedade, o fumo, o é, álcool, né? mas Esses dois fatores, eles também corroboram bastante. Hábitos de sedentarismo, vida, talvez. sedentarismo, Hum, sedentarismo, ele é crucial. hum, Então é uma balança, né? É uma balança, também é uma balança, mas são os pilares ali da nossa saúde. A alimentação, o movimento, a saúde mental. Por isso que o nosso projeto, né, nossa comunidade é Mente Magra, que a gente vai trabalhar a mente, o movimento e a nutrição, que são os três principais pilares ali para que não seja só o emagrecimento, mas uma vida saudável. É uma hum. vida saudável. Certo, meninas? Vamos passar para o nosso próximo slide. Ah, eu trouxe isso daqui bem legal. Eu trouxe algumas afirmações. E aí eu quero que vocês me digam se é verdade, se é mito ou se é verdade. A primeira afirmação é: um produto sem açúcar não tem calorias. E aí, mito ou verdade? É mito. Mito. É mito, Fernanda? É, Fran, é mito ou é verdade? É mito. É mito, isso daí, meninas, parabéns, tá?
Um produto sem açúcar significa somente que ele não tem açúcar. E normalmente quando ele vem escrito sem açúcar é porque não tem adição de açúcar. Não necessariamente os ingredientes que tem ali são sem açúcar, como a gente já conversou. Açúcar nada mais é do que carboidrato. Então pode ter sim açúcar nessa composição. E vai ter calorias, porque não é só carboidrato ou só açúcar que tem, que tem caloria. Proteína e gordura também tem caloria. Para a gente montar um produto alimentício, a gente precisa de mais ingredientes, além de só carboidrato ou só açúcar. Só se for gelo. Só se for gelo, pois é, se você for chupar gelo. Comprou aquele saco de gelo no supermercado? Então, aquilo dali realmente não tem caloria nenhuma. Uma garrafa d'água também não tem caloria. Não tem açúcar. Sem adição de açúcar e sem caloria. Boa. Meninas, afirmação 2. Produtos light são sempre a melhor opção. E aí? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Não Mito. tenho tanta certeza, mas acho que é mito. O que quer dizer light? Vamos conversar já já, mas o que você acha? É mito ou verdade? Na tua intuição. Tu disse que produtos todos não. É porque alguns que não são bons. Alguns não são. Pode ser só marca. É, sim. E você, Fran, o que você acha? Eu acho que é mito. É mito. Isso aí, é verdade, meninas, é mito, tá? Porque para um produto ser considerado light, ele precisa ter apenas 25% a menos das calorias do produto original. Então, não necessariamente é um produto mais saudável, tá? Então, ele pode até estar colocando outros ingredientes ali para manter o sabor daquele produto, como, por exemplo, utilização de adoçantes, que não são tão interessantes assim, né? Por exemplo, ciclamato e aspartame, existem vários estudos que mostram potencial carcinógeno, né? Carcinogênico. Então, são adoçantes que a gente não quer encontrar muito nos alimentos. Mas, se a gente está tirando açúcar para poder tirar esses 25% de calorias para o produto ser considerado light, a gente vai ter adição de adoçantes. E muitos conservantes e muitas coisas aromatizantes para manter o sabor como era o do original. Então, às vezes, o light, ele se torna pior até do que o produto original. Isso vai muito da nossa leitura ali, atenta da rotulagem. Viu que o produto light tem muito mais ingredientes do que o produto original? Pega o produto original. Dependendo ali das calorias, não vale a pena, tá? Não vale a pena, porque redução de 25% de calorias, às vezes é tão pouco que não significa muito. Terceira afirmação, essa daqui eu escuto muito em consultório, tá? Por isso que eu botei. Chocolate diet é bom para emagrecer. E aí, chocolate diet é melhor? Mito ou verdade, gente? Mito ou verdade? Eu não sei o certo que é dar. Eu acho que é mito, ele não emagrece, mas entre um chocolate com bastante açúcar e um diet, é de preferência ao diet. Mas ele não vai emagrecer. E aí, Fran? Eu acho que é mito também. É mito, gente, também é mito. Para um produto ser considerado diet dietético, diabetes, tá? Então, o produto diet é um produto reduzido em açúcar, é reduzido em carboidratos. Então, normalmente não, né? Os produtos diet, eles são destinados para uma população específica, que são pessoas que precisam fazer o controle do açúcar, principalmente pessoas com diabetes ou predisposição a diabetes, tá? E aí, quando a gente retira o açúcar, o que a gente vai aumentar ali para dar sabor? Principalmente gorduras e adoçantes. Então, os produtos diet normalmente não são menos calóricos. Então, foi o que a Valmíria falou.
para emagrecer, eles não vão servir, a não ser que você esteja numa dieta de restrição de carboidrato, como, por exemplo, uma cetogênica, né? Vai entrar como uma estratégia. Ou então você tem a doença crônica não transmissível da diabetes, você vai utilizar o chocolate diet, porque você não pode consumir o açúcar, mas, em geral, no processo de emagrecimento, ele é até um vilão, porque ele acaba enganando muita gente. Como a gente falou, né? Carboidrato, 1 grama tem 4 calorias. Gordura, 1 grama tem 9 calorias. Então, provavelmente você está consumindo mais calorias com esse produto diet. Existem alguns produtos diet que são bem interessantes, como, por exemplo, a gelatina. Por quê? Porque a gelatina basicamente é colágeno e açúcar. Então, quando você tira o açúcar dessa gelatina diet, fica só colágeno, e dependendo da qualidade da gelatina, são adoçantes mais naturais. Então, por exemplo, açúcar de beterraba, tem também a própria estévia, que a estévia é maravilhosa. As opções da low sugar são muito boas. Os adoçantes da low sugar são bem legais, tanto que eles não ficam nem na parte dos dietéticos, eles ficam lá na parte dos fit no supermercado. Então é uma boa opção para a gente consumir. Legal, meninas, vocês acertaram todos os mitos e verdades. Conseguiram entender bem a diferença do light para o diet? Light, reduzido em calorias, pelo menos 25%. Diet, sem açúcar, voltado para a população que não pode consumir açúcar, né? Seja por diabetes ou por alguma outra restrição alimentar. E agora, vocês têm percebido nesses últimos anos que aqui no Brasil a gente tem uma nova legislação em relação à rotulagem, né? Que é essa lupinha. Vocês já viram no supermercado essa lupinha? Fran e Valmíria? Então, essa lupinha foi uma luta nossa da categoria para poder colocar na frente da rotulagem, porque agora ela fica ali, ó, como alerta na rotulagem frontal. Ao invés da pessoa virar, porque hoje a gente está tendo essa aula para que vocês realmente peguem o produto e virem. E vocês olhem ali não só a tabela nutricional, como os ingredientes também, com um olhar mais apurado. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Elas pegam o produto, muitas vezes por um chamariz que tem ali na embalagem, colocam no carrinho. E agora essa lupa ela vem realmente para alertar a população. Então, por exemplo, produtos que são altos em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, vai aparecer na rotulagem frontal. Açúcar adicionado por quê? Porque é um açúcar que não pertence ali àquele alimento. E se a gente consome muito açúcar adicionado, a gente acaba não só correndo riscos, né, para a nossa saúde, por conta da diabetes, mas também comendo mais calorias do que o necessário. E aí cria aquele ambiente obesogênico, né, de muitos alimentos ricos em açúcar e a gente sem saber o que está consumindo. Então, agora, a lupinha de açúcar adicionado, ela vem. Gordura saturada. Diga. Tem falado que o açúcar adicionado, às vezes eles botam aquele xarope xaropes são tirados do milho. Vai conversar sobre isso. Exato, que são os açúcares escondidos. São que aí baratinhos. vocês vão aprender agora a ler nos ingredientes o que é açúcar adicionado ali, que não vai estar com essa roupagem, não vai estar escrito açúcar. Mas eu vou trazer para vocês vários ingredientes, vocês podem dar print na tela, ou então se quiserem assistir depois, ou anotar, porque são açúcares também adicionados, tá? Voltando aqui, ó, o alto em gordura saturada, porque gordura saturada alta em oxidação, né? Ela oxida mais e tem mais chance de ficar lá presinha nas nossas artérias. E o sódio, por conta da predisposição em massa aí da população brasileira de hipertensão. Então, a gente tem essa preconização máxima de 2 gramas de sódio por dia. E os produtos, né, que muitos são altos em açúcar, alto em gordura e alto em sódio, eles vão aparecer com os 3, tá? Agora, ó, muitos vão aparecer assim.
Alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. E tá, quando que vai aparecer na rotulagem? Que aí outra pegadinha que a gente ganha de um lado, mas a gente perde de outro, né? Lembra que eu falei para vocês que lá a gordura trans precisa ter um mínimo para aparecer na tabela nutricional? Para essa lupinha aparecer na rotulagem frontal também precisa ter um mínimo. E para açúcar adicionado precisa ter pelo menos 15 gramas a cada 100 gramas de produto. Então é naquela primeira coluna, não na segunda coluna, que é a coluna da porção, é a coluna dos 100 gramas. De gordura saturada, pelo menos 6 gramas para cada 100 gramas de alimento. E o sódio, 600 miligramas para cada 100 gramas de alimento. O sódio ainda está bem alto, né? O sódio aqui, para ser considerado alto em sódio, é muito alto. Então, a gente perdeu nesse sentido. Mas vocês precisam saber disso, que não necessariamente, se não tiver lá o alto em sódio, ele é baixo em sódio, né? Uma afirmativa não nega a outra. Comprou um produto, qual é o máximo de sódio que tem que ter na porção? Em tese, tá? Para que vocês consumam esse produto sem tanto pesar da quantidade de sódio. Até 300, tá? Até 300 miligramas a porção. Então, aqui, ó, tá excedendo, tá no dobro, 600 miligramas para cada 100 gramas de alimento, é bastante. Levando em consideração que a gente vai consumir 2.000 no máximo, fez 3 porções dessa aqui e acabou, né? Consumiu mais, ultrapassou até. O máximo é 300 miligramas por 100 gramas. Exatamente, por uma porção de 100 gramas, né? Ali na nossa primeira tabelinha, na primeira coluninha, não na segunda coluna, que é a da porção. Vamos lá para o nosso próximo slide. Aí o slide que você falou, Fer, que você já leu o pensamento, que são os açúcares disfarçados, tá? Então, vocês podem dar print aqui nessa tela, ou então anotar. Tudo que termina em ose, grava esse nome, tudo que termina em ose é açúcar. Glicose, sacarose, frutose, maltose, galactose, lactose, tudo é açúcar, tá? E se tem adição de alguma dessa ose, é açúcar adicionado. Então, como eu falei, né? Glicose, sacarose, frutose são as mais comuns. Mas existem outras também. E aí a gente é pego na pegadinha. A mais utilizada é a maltodextrina. A maltodextrina, ela é um açúcar e ela é utilizada, inclusive, até para performance, né? Atletas utilizam a maltodextrina no intratreino ou no pré-treino para aumentarem a energia. Por quê? Porque é um açúcar de rápida absorção. Então, ele vai dar aquela energia rápida para o atleta ir treinar. Mas na nossa alimentação, que nós não somos atletas, para que a gente precisa de um açúcar de tão rápida absorção? Ele vai dar um pico de glicose muito rápido no nosso organismo. Então, não é interessante, tá? Xaropes, não só o de milho. Tem xarope de agave, tem outros xaropes também. Viu a palavra xarope? Já sabe que tem adição de açúcar aqui. Açúcar adicionado. Eles botam até no mel, né? Até o Eles mel. botam até Isso no é mel, o cúmulo. Fernanda. Como que precisa de xarope de agave ou a xarope de milho no mel, gente? Se o mel já é doce por si só. Não, Absurdo. é mais barato, é mais barato para eles. É tipo, eles ganham dinheiro. Eles misturam, exato. Exatamente. Açúcar invertido. Nada mais é do que açúcar, tá? O açúcar invertido também tá em muitos produtos. Normalmente o açúcar invertido, ele tá junto com o açúcar. Tem adição de açúcar e de açúcar invertido nesses ultraprocessados aí. Outros nomes também. Néctar. Se viu néctar, é açúcar. E caldas também. Calda de não sei o que, calda de não sei o que lá, vai ser açúcar também, tá? Então, esses são os principais, para vocês ficarem de olho e saberem que é açúcar adicionado.
Aí, olha só que legal. Mais uma interação pra gente, ó. Qual iogurte vocês escolheriam para ir para o carrinho? Primeiro iogurte, sabor morango. Ingredientes: leite, açúcar, preparado de morango, açúcar, amido, corante e etc. O etc aqui lê-se corantes e aromatizantes. Iogurte B, um iogurte natural integral. Vai ser mais calórico, provavelmente, do que o iogurte A, mas os ingredientes dele são leite pasteurizado e fermentos lácteos. Sendo que lá no primeiro, ó, a gente vai ter no iogurte A um selinho, aquela lupinha, de alto em açúcar adicionado. E no segundo, no B, a gente não vai ter nenhum selinho, nenhuma lupinha. E aí, qual que vocês escolhem? Qual que a gente coloca no carrinho? Eu colocaria B, Eu acho que isso é fácil, é integral. É o integral, né? É o integral. Aí. o problema é que se tem criança, o natural eles não aceitam muito bem. Aqui no Canadá, a gente tem um xarope que é o Derrabla, que sai de uma maple syrup. Ele sai das árvores, sabe? Eles entram, eles têm... Então, ele tem um índice glicêmico mais baixo, mas é açúcar. Sim. Então, a gente compra natural e bota um pouquinho desse para adoçar para as crianças comerem, senão elas não comem. Exatamente. E aí a sugestão que eu dou é a seguinte: a gente pode bater esses iogurtes com frutas. E por que não a gente não colocar um pouquinho de açúcar, mas a gente fazer essa adição de E açúcar? mel. Mel é maravilhoso, porque o mel, ele é açúcar, ele é um alimento de alto índice glicêmico, mas ele tem um monte de vitaminas e minerais ali. Então, é mais interessante, por exemplo, a gente consumir esse iogurte batido com frutas ou então acrescido de frutas doces. A manga é maravilhosa de misturar, porque a manga ela é bem docinha. A banana também é ótima de misturar. Então, crianças, a gente pode amassar a bananinha, colocar esse iogurte, misturar e se ela ainda achar que está azedinho, colocar um melzinho ou uma pitadinha de açúcar por cima, tá? E aí a gente está melhorando a qualidade nutricional da criança. Ela não deixa de comer o doce, né? Porque vai ter o doce ali, tanto da frutose, ou do mel, ou do açúcar adicionado. Mas a gente sabe que é uma preparação saudável, porque é a gente que está fazendo. Que colocou lá qualquer quantidade para gente. E vocês veem que esse primeiro aqui, ele tem açúcar duas vezes. Tanto ali leite, açúcar, e lembrem que o primeiro ingrediente é sempre aquele que tem maior quantidade. Então, o primeiro ingrediente aqui que tem maior quantidade é o leite. O segundo é o açúcar. Então, é basicamente leite e açúcar. E lá no preparado de morango que ele faz para misturar ainda nesse leite e açúcar, tem mais açúcar. Né? Então tem bastante mais amido, que também é uma fonte de carboidrato que vai ser metabolizado em açúcar no nosso organismo. Então não é muito interessante. Existe uma marca que eu gosto bastante de indicar, só que aí tem o ciclamato, né, que é o adoçante que é carcinogênico, mas é em pequenas doses, pouca quantidade de ciclamato, que é o Pense Zero. Ele é zero lactose, zero adição de açúcar, e ele é bem docinho de morango. Então as crianças elas costumam gostar. E adultos também em processo de emagrecimento que não gostam do iogurte natural, porque acontece, né? Porque ele é mais azedinho. Eu adoro, gente. Ó, inclusive, antes de começar a aula, eu estava aqui consumindo o meu. Eu coloco sementinha dentro, né? Sementinha de linhaça, para aumentar ali a quantidade de fibras e gorduras boas. Não gosta? Não tem problema. A gente coloca outra opção de iogurte.
Iogurte é muito legal de ser colocado no plano alimentar, seja ele com lactose ou sem lactose, por conta dos probióticos, das bactérias que fermentam o leite para que ele se transforme em iogurte. E isso lá no nosso intestino é festa, né? Coloniza ali o nosso meio, melhora a nossa saúde. Tudo começa no intestino, nossa saúde ela começa ali. Então a gente precisa cuidar daquele meio. Ô, Thaís, Certo? sabe o que eu tô fazendo? Eu coloco um pouco de água, aí eu coloco a chia, né, assim, fica umas 2, 3 horas assim, aí depois eu coloco um copo de iogurte, e daí, como eu não gosto de só iogurte, assim, eu coloco um pouco de mel, assim, mas não muito, só um pouquinho de mel, e daí eu mexo tudo, daí fica bem gostoso. Maravilhosa, Valmíria, isso mesmo. Você está fazendo intuitivamente um chia pudding, que é o que a gente chama de colocar a chia com um pouquinho de água, nem precisa estar na água, a gente pode colocar a chia direto no iogurte, deixa de um dia para o outro, daí essa chia lá aumenta de tamanho, você pode colocar ali fruta, mel, fica uma delícia. E se você não quiser consumir com a chia, você pode substituir pela aveia, que Eu aí gosto é do isso. toque, sabe? Aquela grande, Aham. eu gosto. Até a pura, eu gosto de comer, mas tem calórica. Que aí é a aveia dormida, que a gente chama, é ote, não sei o que lá, que eles dão o nome aí fora. E fica uma delícia, né? A gente deixa de um dia para o outro na geladeira, ela vai pegar a umidade do iogurte, então fica um creminho muito gostoso. E mistura ali com frutas, mel, tudo de Vou bom. fazer uma Eu aveia, nunca adoro. experimentei, nunca fiz. Faz, Valmíria, depois conta pra gente se você gostou, tá? Legal. E aí, qual que é o nosso checklist para a gente não errar no mercado na hora de comprar? Primeiro, ó, comece pela lista de ingredientes. Poucos ingredientes. Menos é mais, tá? Menos ingredientes é mais qualidade nutricional. Aqueles ingredientes que você não sabe o que que é, aquele monte de nome químico, nem tenta ficar sabendo o que que é cada um. Já viu um monte de coisas estranhas ali? Devolve para a prateleira, porque é tudo conservante, aromatizante, nananã, nananã, coisas químicas que a gente não precisa no nosso corpício, certo? E tem dois que a gente conversou. Desconfie dos produtos fit e light, que normalmente são apelativos, apelo de marketing. E mais caro. E mais caros, né? Foi o que a gente conversou. O que que você escolheria ali? Na verdade, a gente tem que escolher tudo, né? O fit, ele vai ser mais caro e nem necessariamente ele é fit, nem vai ser melhor do que o produto normal, original. Então, sempre desconfie desses produtos. Vire e confirme. E tem três. Compare produtos para ver se realmente tem menos açúcar, menos gordura e menos sódio. Então, vocês vão ver lá duas marcas com a mesma proposta. Uma está tão mais cara que a outra. Será que a qualidade nutricional é diferente? Vira a rotulagem das duas. Ah, mas espera aí, o mais caro está com mais açúcar? Tem mais gordura? Não, que isso? Só que na embalagem do mais caro estava escrito que ele era fit. Aí você devolve ele lá. Quer ver um biscoito que engana muito? Nesfit da Nestlé. Ele tem quase as mesmas calorias de um traquinas. E aí, o que que você prefere comer? Um Nesfit? Um Nesfit de banana, coisa horrorosa, banana com canela, ou um traquina de chocolate recheado, né? Não vale a pena, tá? Um biscoito que não vale. Mas tem uma marca muito boa que trabalha com uma proposta real do Nesfit, que é a Mãe Terra. São produtos excelentes, integrais, 100% integrais, sem açúcar. E eles têm uma embalagem toda infantil. Então, para crianças é excelente. Então, é crocodilo, tartaruguinha, bem bonitinho. Para o público infantil, é muito bom comprar a Mãe Terra. E tem 4. Viu a lupa? É proibido? Não necessariamente, mas consuma com moderação, tá bom? E
Item 5, para finalizar, a base da nossa alimentação, ela precisa ser comida de verdade. A nossa aula hoje ela é de rotulagem, mas lembrem-se, descasquem mais do que desembalem. Então, ultraprocessados, processados, eles não são vilões, desde que não sejam a base da nossa alimentação, e sim alimentação de verdade, tá bom? Como eu sempre trago para vocês, conhecimento, ele é liberdade, né? A educação, ela transforma mundos e vidas. Então, você não precisa ser mais refém do marketing de supermercado e nem das indústrias alimentícias. Sabe que a indústria alimentícia é uma das que mais fatura no mundo, e a cada rótulo que você decifra, você dá um passo na direção dos seus sonhos e assume o controle da sua saúde e do seu emagrecimento. Gente, para finalizar, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. A gente criou o Instagram da nossa comunidade, da comunidade Mente Magra. E ele é um bebezinho ainda, não tem. Tem 3 seguidores, que sou eu, a Cananda e a Thaís. Só para vocês terem noção. Exatamente. 4. Boa, legal. Então sigam a gente. Se vocês quiserem postar, a gente vai estar sempre repostando lá. A ideia é que a nossa comunidade cada vez cresça mais, né? Se torne mais forte. Então, o nosso encontro no sábado, que, olha só, nenhuma de vocês foram no encontro, mas vocês vão ver o vídeo e foi muito legal, muito especial. E eu espero que a gente consiga fazer mais e mais encontros e que essa comunidade cresça, cresça e possa impactar muitas mulheres maravilhosas como vocês. Tá certo? Então, recado dado, sigam a gente lá. Postem foto, marquem a gente. Se estiverem fazendo exercício, também marca lá, que tudo isso vai ser de grande valia para a gente reforçar a nossa comunidade. Legal. Dúvidas? Vamos conversar. Tem dúvidas, meninas? Só um beijo. Sim. Aqui nos supermercados eu vejo uma embalagem bonitinha, mortadela, produto italiano, mas a gente sempre ouve, né? Mortadela, não é? De vez em quando só, é tipo uma cruz, não pode. De vez em quando pode, sim, foi o que eu te falei, nada é proibido, Fê. Nada é proibido. Eu não como, mas é para os meus filhos, daí fica com a consciência. Sugestão, não deixe todos os dias na sua alimentação. Mortadela normalmente é rica em sódio, porque ela precisa ter sabor. E a gente não sabe ao certo quais as carnes que vão ali, porque é um produto ultraprocessado. Existe um nutriente, que não é um nutriente porque não tem função, que são os nitratos, que são acrescidos nesses produtos embutidos. E já existem alguns estudos que eles também têm potencial carcinogênico. Então, a gente sempre faz a restrição desses alimentos no nosso dia a dia. Todos os embutidos, mortadela, linguiça, salsicha, tá? É proibido? Não é proibido, mas fazer ali a restrição desse item no teu dia a dia. E fora a quantidade. Senão também os nuggets, sabe, de frango, como que chama aí no Brasil? Nugget. Nuggets. Nugget é a mesma vibe, ela é um embutido também, ultraprocessado. Não sei se vocês já viram, gente, eu posso até compartilhar com vocês, na última aula a gente compartilhou o documentário, né, lá da Thaís. Vou compartilhar com vocês como que é feito alguns ultraprocessados. O nugget são os pintinhos inteiros, praticamente. É feito de pintinho. Até bico vai ali, né? Então, eles são super macerados. Isso. Então, não é legal o consumo do nugget, fora as adições, né? Para que fique super saboroso. Você já reparou que o nugget é super saboroso? Sendo que o frango não é tão saboroso assim? Para você dar sabor no frango, você tem que penar, minha filha, para colocar tempero naquele trem. Mas por quê? Tem que penar, né? Tem que penar, literalmente. Eles colocam um ingrediente específico que é o glutamato monossódico.
O glutamato, ele aumenta a nossa sensibilidade, a nossa percepção de sabor nas papilas gustativas. Só que isso, com o tempo, de tanto a gente aumentar essa percepção, elas se dessensibilizam. E aí você precisa cada vez mais consumir alimentos palatáveis para realmente sentir o gosto da alimentação. Então não é interessante. Outros alimentos que têm glutamato monossódico, que são gostosos, né? Os temperinhos prontos do tipo sazon, miojo, cup noodles, alguns ultraprocessados também tem. Então a gente precisa ficar de olho nesse ingrediente também. Glutamato ou glutamato monossódico, que vão vir dessas duas formas escritas. As minhas netas gostam muito de batata frita, aquelas que a gente compra congelada e coloca na airfry. Uhum. Olha, tem opções dessas batatinhas que elas não são pré-fritas. É, Eu vou dar uma pesquisada e vou te enviar, tá, Valmíria? Porque a maioria ela é pré-frita. uhum. E tem algumas que são piores ainda, que não são batatas, são massa de batata. Nossa. Já viu que tem algumas que a consistência é diferente? Que você morde e aperta assim e sai uma massinha lá de dentro? Pois é, mas eu pensei que isso era normal. Não, ela não é batata de verdade. Ela é massa de batata. Eles fazem uma massa de batata, cortam ela naquelas tirinhas perfeitas, que você fica pensando assim, como que fica tão perfeita essa batatinha? Porque não é uma batatinha, uma massa de batata, tá? As que são de batata, tem uma da Maquin, se eu não me engano, que é batata de verdade, inclusive ela é rústica, vem até com a casquinha, mas ela é cortada em formato de palito, e ela não é pré-frita. Eu só vou confirmar isso para vocês se realmente é essa marca que não é pré-frita, mas eu já indiquei em alguns planos alimentares. E aí, para você fazer essa batatinha na air fryer, inclusive, para que ela não fique seca, você tem que colocar um fiozinho de óleo ou de azeite sobre elas na hora que for preparar, para que elas fiquem realmente gostosas como uma batatinha frita. Obrigada, muito obrigada. Nada. E dá para fazer também, tá, Valmíria, que é o que eu faço bastante aqui em casa. Eu compro as batatas, corto elas em palito, e da mesma forma que você faria essa da Maquin, eu coloco numa travessa, fiozinho de azeite, tempero, amo páprica, coloco páprica defumada, coloco um pouquinho de sal ali, orégano às vezes, ou chimichurri, coloco na air fryer e fica, ó, uma delícia. Batatinha natural. Fica tão boa quanto. Mas não pode deixar de botar o óleo, ela fica seca, fica ruim. Uhum. Que Tá mais, anotando meninas? Eba! Que mais, meninas? Mais... Macarrão. Sempre ouvi falar que o macarrão engorda. Não, olha, depende da quantidade. Tudo vai depender da quantidade. O que engorda e o que não engorda vai depender do quanto você come. Então, vamos supor, 100 gramas de arroz correspondem a aproximadamente 80 gramas de macarrão, tá? Não estou fazendo cálculo, pelo que eu lembro ali do que eu coloco no planejamento alimentar. Então, se você come na tua refeição normalmente 100 gramas de arroz, você tem que consumir em substituição 80 gramas de macarrão. Só que o macarrão, quando a gente vai comer, o que a gente faz? É prato único, né? Que é o macarrão com carne moída, ou macarrão com molhinho ali. Então, a gente precisa ter isso em mente, que não posso extrapolar na quantidade de macarrão, tem que consumir um pouquinho menos do que a quantidade de arroz. Só que isso a gente está falando em gramas, não em volume. Quando você pesa, o macarrão ele é mais leve do que o arroz. Então, por isso que eu gosto até de falar com os pacientes, ó, tá começando agora teu plano alimentar quantificado? Pesa primeiro para você ter noção da quantidade do arroz, e do macarrão e da batata, né? Para a gente ver se realmente você está comendo o que está prescrito ali, tá? Mas não é um vilão. Só para complementar, Valmíria, eu também eu comprei uma balança, não sei se tu
é bem baratinha. Lojas, ela é bem fininha, assim, bem fininha, e dá para pesar certinho, sabe? Tu bota o teu pote, daí tu zera ela, começa a botar o produto dentro. Eu, Eu não, mas eu não uso. né, eu não gosto de pesar algumas coisas, mas eu comecei porque eu não estava emagrecendo. E daí eu, assim, tem alguma coisa errada, porque eu estou seguindo certinho. Eu acho que o fato de pesar ajuda a gente a ter a noção, sabe? Aham. Pelo menos das coisas mais calóricas, macarrão, eu como muita lentilha, essas coisas mais calóricas da dieta. Agora não, só no começo. Mas agora eu já tenho ideia da quantidade. Não preciso pesar mais. Legal. Eu achei que eu tinha uma balança aqui embaixo, porque eu estou em processo de mudança, né, meninas? Olha isso aqui. Olha Ai, quanto de caixa que tem aí. Aí eu, não, a minha balança tá aqui na caixa. Mas não, gente, tô tão perdida que a balança nem tá aqui, nem sei onde ela tá. Mas eu tenho balança. Tá aqui no armário, mas eu quase não uso. Maravilha, Val. É uma alternativa, né? Uma alternativa. Sempre são alternativas. Pesar, ou então ir pelas medidas caseiras ali que são propostas no plano, e assim vai. Fechamos então, meninas. Fechamos. Maravilha. Muito obrigada. Nada. Vocês gostaram da aula? Aham. sim, bem válido. Muito. Ah, que bom. Vocês sabem que a aula de hoje foi sugestão da Fernanda, né, para a gente ler rótulos. Então, eu super aceito sugestões, porque as aulas elas são feitas para vocês, né? Então, o que vocês precisarem de demanda, me tragam, seja no grupo ou então no privado, que aí eu faço uma aulinha para vocês, tá bom? Tá E bom. eu queria pedir para a Fran ir lá na casa da mãe já tirar todos os produtos que estão fora de norma. Isso aí. Eu apoio. O meu pai, ele toma muito adoçante, sabe? Já faz anos, né, Fran? Sim. Daí tem que ver o que ele está tomando, porque realmente não vale a pena, né? Sim, existem dois adoçantes que são os melhores do mercado. A estévia, em primeiro lugar, porque a estévia ela é uma planta, né? A estévia você consegue plantá-la no teu quintal e adoçar a tua comida com a plantinha. Mas ela vende tanto em pozinho quanto em líquido. E a sucralose, que também é um açúcar menos deletério e não tem o sabor residual que tem na estévia. Que a estévia, como ela é uma plantinha, ela tem um saborzinho residual meio amargo no final, tá? Com o tempo, o nosso paladar, ele se acostuma. Nosso organismo, ele é muito inteligente, ele se acostuma com esses paladares. E, inclusive, colocar sabores mais amargos neutralizam os sabores mais doces. Então, quanto mais amargo a gente consome, menos vontade de comer doce a gente sente. Vocês sabiam disso? É quando tu fica Interessante. por exemplo, não consegue mais doce. É isso, igual chocolate, né? É isso. E aí você come chocolate amargo sempre. Quando você vai comer o chocolate ao leite, você leva até um susto. Assim, caramba, que é isso aqui? Eu não gostei disso não, muito enjoativo. Não, tu diz a sucralose? Não entendi. A Sucralose. sucralose. Sucralose, isso. Não é muito fácil de achar, tá? Não é todo supermercado que tem. Aqui, inclusive, no Brasil, se eu não me engano, são duas marcas só que trabalham com a sucralose. Uma delas é a Linea. Linha. A Linea, que é uma gotinha. O formato dele é uma gotinha. E a linha de estévia também é excelente. Ok. Ok? Meninas, então é isso. Uma excelente noite para vocês. É sempre um prazer estar aqui. E vamos fortalecer nossa comunidade, que eu estou bem feliz, bem animada com tudo que está acontecendo. Tá bom? Um beijão para todas. Uma Boa ótima noite. Um início excelente de semana para nós. Não tem como começar ruim, né? A gente já começou assim, ó, com aula de nutrição, aprendendo de rotulagem. Vai ser excelente, tenho certeza. Um beijo. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
eu cuido disso.